Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGFF, fundo de fundos da CSHG e que relatório. Sem palavras, sem palavras, por mais que vocês sabem que eu não gosto de fundo de fundos, mas já não é a primeira vez que o relatório do HGFF dá um show. Lembra, pessoal, quando a gente falou, eles explicaram sobre a questão de ancoragem, fizeram algumas. Acho que foi um relatório de janeiro, se eu não me engano, janeiro ou fevereiro, que foi um baita relatório, e dessa vez eles fizeram uma explicação sobre a decisão de saída de um fundo imobiliário. Fantástica, pessoal, assim, vale muito a pena vocês lerem. Eu vou passar alguns pontos por cima, mas é muito bacana mesmo e a gente vai acompanhar aqui e agora. Relatório de março, agora o HGFF, o FOF da CSHG, ele está com um pouquinho de desconto, mas assim, pessoal, por mais que ele esteja abaixo do P sobre VP, na minha visão, eu acho caro, ainda acho caro, exatamente até pelo fato da taxa de juros estar acima de 6%, né? Então ainda acho caro. Então eles colocam aqui, ó, similar ao que foi observado no mês passado, março continua apresentando o aumento da curva de juros, passando para 5,81 e a gente já está com mais até, né? Aqui eles colocam a parte sobre o HGFF em si, eles realizaram movimentações visando melhorar a seleção de ativos, redução integral da posição do BROF 11, que é o que a gente vai comentar, que eles colocam aqui, exploramos com detalhes, redução da posição parcial de logística, tendo em vista preços visualizados no mercado secundário e realocação de caixa. Eu achei bem interessante isso, por isso que eu até falo que é importante para quem está começando. Obviamente que FOF ele oscila bastante no mercado, mas para quem está começando é interessante olhar relatório gerencial de FOF, porque o que o FOF nada mais é do que ele investe em outros fundos, ele faz o seu trabalho, né? Você, em vez de investir nos fundos, você compra um fundo que investe em fundos por você. Obviamente que o FOF, por ter um capital muito maior, ele tem acesso a ativos que você não teria como pessoa física, alguns, né? Mas a grande maioria são fundos que você também teria acesso. Mas é legal de ler porque você consegue entender o racional e o que o fundo está pensando, o que o gestor está pensando em relação ao mercado de fundos imobiliários. Por exemplo, eles entendem que segmento logística vale a pena eles reduzirem posição, provavelmente por causa do preço. Por outro lado, ajuste de posição de shoppings, que ainda eles colocam que foi informado, a gente falou sobre isso no relatório anterior, que era a bola da vez, né? Shoppings, e ainda acredito que embora com essa mudança de patamar na questão da taxa Selic, que provavelmente não cai o quanto é esperado, isso obviamente afeta o crédito, né? Porque o crédito esperava que a taxa Selic chegasse em 9% no final do ano, e o que provavelmente não vai acontecer. Incremento na posição do fundo de fundo em CRI, através de emissão em cotas, tendo em vista patamar de preço e expectativa de rendimentos em níveis elevados, porque ainda tem muito fundo descontado. E movimentações táticas pontuais. Pessoal, a parte de assembleia de cotistas, a gente já sabe, a gente já vem falando aí desde o início do mês, né, passado, na verdade, né, sobre a questão, que eu acho que acaba agora, acabou já, se eu não me engano, dia 5, né, acho que acabou dia 5. Então vamos falar sobre o BROF, que foi uma movimentação que era um fundo que o HGFF tinha. E eles colocam aqui que eles montaram posição em abril de 23, com praticamente 3,2% do PL do HGFF, e aqui eles colocam o racional do investimento: aquisição de um portfólio estabilizado em um preço por metro quadrado atrativo, 6.255 e 2.189, então eles entendiam que eles compraram com possibilidade de valorização. Rendimento projetado de 65% de cota para o primeiro ano e média de 60 centavos para os próximos 4 anos, considerando o dividend yield de aproximadamente 13% e 12%, bem acima da média, né, que colocava em destaque a comparação com fundos do mesmo segmento, dividend yield de 8,5%. Player relevante no setor de consultor imobiliário e inexistência de qualquer tipo de dívida ou instrumento de alavancagem. Esse aqui foi um dos principais pontos da saída.
E eles colocam aqui que falam, no início desse ano, no entanto, tivemos a modificação relevante na tese, com o anúncio da aquisição de 100% das cotas sênior do fundo o BETW11, gerido pela própria BRPR Gestão de Recursos, detentor de 32% da ABL do edifício E-Tower, que era que a compra que foi para a compra desse a BPROF ia comprar esse fundo. E aqui olha só como é que começa. Cabe destacar inicialmente a pouca transparência da gestão na condução dessa transação, que se iniciou com a aprovação em Assembleia de Cotistas do BROF para aquisição das cotas do fundo gerido pela mesma gestora, sem que houvesse mais informações sobre o qual fundo ou qual estrutura se tratavam, bem como eventuais custos. E isso só foi comunicado depois, lá em janeiro de 24. Então, aqui mostra, pessoal, isso é a nítida perda de fundamento de uma tese de investimento. É você perder a confiança naquilo que você está investindo. Por isso que, assim, é muito bacana a gente ver isso acontecer, quer dizer, bacana que eu digo em termos educacionais, que eu falo, né, para você como aprendizado. Obviamente que não é legal você sentir isso na pele, mas é importante para você ver e entender como é que você estuda a cabeça e aí mostrar que quando a gente está investindo no fundo imobiliário, a confiança na gestão é um ponto mais importante, porque se você quando você está investindo em fundo imobiliário, você está delegando o seu dinheiro na mão do gestor para ele escolher os melhores ativos. Porque se não fosse assim, você compraria um imóvel físico diretamente. Então você está entregando o seu dinheiro. Obviamente ele tem um regulamento a seguir, mas assim, a confiança na gestão é a base para investimento de fundo imobiliário, e a gente consegue ver nitidamente aqui que ela foi perdida nesse processo. E eles colocam aqui sobre a estruturação, né, que a operação foi estruturada para meio da criação de um fundo. Pessoal, sempre quando tem criação de fundo, sempre tomem cuidado com isso. Isso em todos os... o ALSR é muito transparente nisso. Então, sempre que eles teve o fundo lá que criou para a parte de data center, né? Já vejam o rolo que deu na questão do PVBI com a compra do AFL 4.440, né? Então, que faltou informação e depois eles vieram a público ficou claro, ficou transparente, mas precisou muita pancada para isso acontecer. Então, sempre quando tem essas estruturações por fundo imobiliário, sempre tem que estar muito bem detalhado. E aí eles colocam que, eles falam, sendo assim, o princípio estaremos falando de uma aquisição realizada cap rate de 6,23, cap rate baixíssimo para compra, né? Quando a gente fala de compra, a gente sempre fala de cap rate alto, venda cap rate baixo, então está sendo ao contrário. Mas o que é mais interessante aqui, pessoal, é que eles contam aqui na história que o rendimento que o fundo traria era menor do que a própria alavancagem que ele criou. E aí são dois problemas. O primeiro para fazer a estrutura, porque eles colocam aqui, para viabilizar essa aquisição, o BROF, né, não possuía caixa, então ele teve que se alavancar, ele teve que emitir um CRI a IPCA 8,25. Só que o retorno do ativo é menor do que a própria dívida. Então eles explicaram aqui que não fazia menor sentido matemático essa aquisição. E aí, pessoal, assim, eles tentam de todas as maneiras aqui, obviamente porque eles não podem descer tanta lenha, né? Mas eles tentam mostrar alguns cenários que eles estudaram para a possibilidade de se daria certo ou não. E nenhum dos cenários, tanto a manutenção da alavancagem, locação e incremento de vendas do E-Tower, não conseguiram. Fizeram uma baita tabela com a vacância e o valor de aluguel para poder chegar em alguns valores, não conseguiram. Pré-pagamento da alavancagem do BPROF e alocação da área com incremento, mas aqui tem a questão da multa de pré-pagamento desse CRI, que não valeria a pena, e venda do E-Tower e a rentabilidade alvo de IPCA mais 9 ao BPROF. Me pareceu que essa daqui seria a opção um pouco mais viável, mas mesmo assim eles colocam aqui, em caso opte por encerrar a operação alienando o ativo e pré-pagamento CRI, em grande parte dos cenários o resultado seria negativo ou nulo para o BPROF, com remuneração do CRI e multa somando o valor superior ou similar à rentabilidade alvo obtida. Ou seja, em todos os cenários, toda a operação que o BPROF fez
não traria resultado para o cotista, pelo contrário, daria prejuízo para o cotista. Então, principalmente porque ele quebrou dois princípios que eles colocaram como tese. A primeira, do retorno, que não seria suficiente, e o segundo, eles investiram por um fundo não ter alavancagem, e o fundo fez a alavancagem, que foi e assim, a alavancagem em tese não é ruim desde que ela traga mais retorno do que, e aqui a gente viu nitidamente nesse caso que não teria mais retorno. Então eles explicaram muito bem, é isso que fazer a conclusão, né, que não traria benefício para o cotista do BPROF, no caso o próprio HGFF tinha quase 4% do PL nesse fundo, muito pelo contrário. Eles falam, aí eles tentam dar uma amenizada, entendemos a visão do gestor que procurou adquirir um ativo de alta qualidade. No entanto, para isso trouxe uma complexidade ao fundo através de uma estrutura de alavancagem prejudicial e detratora de renda, além de uma situação de conflito de interesses que, ao nosso ver, é detratora de valor. A CSHG, agora, a Pátria, ela tem muito isso. Inclusive, se vocês pegarem na própria votação que eles são, a gente acho que é bem interessante. Deixa eu até mostrar isso aqui, que acho que já é válido mostrar essa questão de conflito de interesse, porque se vocês lembrarem, eles são cotistas do HGBS. Se vocês lembrarem da Assembleia, esses dois itens aqui é referente a conflito de interesse. E eles reprovaram. Porém, a matéria foi aprovada, mas isso aqui mostra a posição do fundo em relação a essas temáticas, né? Que era negócio do CRI e aqui a contratação de empresa, que é do mesmo grupo da Rede. Então é bem bacana isso, né? Porque ele mostra uma postura pró-cotista, né? Que a CSHG sempre teve, se a gente não tem o que falar, por isso que eu não vejo tanto problema da ida para a pátria, desde que as pessoas migrem juntos, né? Bom, então aqui só finalizando, né, pessoal, que eles falam aqui, ó, sendo assim, respeitamos as decisões tomadas pela equipe de gestão, ainda que tenha nos decepcionado. A expectativa do cenário que tínhamos para esse fundo, conforme o relatório, não se concretizou e optamos por encerrar integralmente a posição no ativo com retorno no período de 6,40 mais 6,44. Então tiveram retorno no fundo, que inclusive vocês vão ver que teve ganho de capital nesse processo. E aí, mas assim, muito bacana, pessoal, muito legal. A explicação é bem interessante. Eu acho que é legal vocês leiam isso, até para vocês entenderem como que pensa uma gestora mais focada para o cotista e o que a CSHG sempre teve. Aqui no mês de março, o fundo teve uma variação de 5%, gerou um resultado de caixa de 73, pagou 70 centavos, mas muito em função também desse ganho de capital que teve na liquidação do BPROF. Aqui a parte de retorno esperado, né, de valorização esperada da carteira, que é valorização dos ativos e do próprio fundo, venda parcial do BRCO, principalmente por causa da emissão, eu acredito que tenha sido isso. BPROF, venda total, venda parcial de HGBS, compra de HSML VIS, que aqui eles estão fazendo inversão, né? Eu, particularmente, até fiz o vídeo do HGBS, eu acho que não tem muita necessidade de fazer essa troca aqui, mas quem sou eu, né? Compra do KNHY pela emissão, né, que o fundo estava em emissão, e comprar a realização tática XPML, TRXF, KNRI, tendo possíveis oportunidades e eventuais arbitragens em emissões. Além disso, fizemos uma pequena movimentação de compra e venda do BTLG, aproveitar o rebalanceamento internacional, que foi o que o BTLG entrou, né? Quem assistiu o vídeo, eu falei sobre isso, ele entrou em índice internacional. A Assembleia dos cotistas aqui a gente já sabe, né? Não preciso falar sobre isso, informe de rendimentos. Aqui, o que eu coloquei, o resultado basicamente foi por causa disso, né? A gente vê que o resultado foi acima do rendimento, mas olha só, se a gente tirar os 305, de fato ele não consegue manter os 70 centavos de recorrente. Mas ele tem uma reserva tranquilíssima para poder manter esses 70 centavos até o final do ano, se ele quiser, porque tem bastante reserva aqui para ele manter. E se a gente for ver, de fato, até o final do ano, não digo se ele sem fazer ganho de capital. Isso eu até coloquei no vídeo passado, né? Que para ele manter isso, ele precisa fazer ganho de capital. Porque se ele mantiver os 58, que é mais ou menos 58, 60, para pagar 70, ele vai precisar usar sempre 10 centavos da reserva. E aqui a gente está falando de 10 meses, né? Então, por isso que eu falo que acredito que até o final do ano ele ainda tenha suficiente para trazer
o retorno. E aqui, pessoal, aquilo que eu sempre gosto de falar, que é o que eu iniciei o vídeo. Aqui mostra, o próprio relatório mostra que, de fato, o CDI traz mais retorno que FOF, infelizmente, né? Para carrego ele não serve, serve muito bem para investimento tático, comprar barato, PVP abaixo e vender alto. E aí foi o que eu falei, por mais que ele esteja abaixo, eu ainda não considero como uma oportunidade para esse tipo de movimentação, beleza, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Aqui eu já falei da reprovação e leiam o relatório porque está muito bacana essa explicação e quem dera todo fundo trouxesse esse nível de transparência para os cotistas, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.